É uma alegria, um privilégio estar com vocês e principalmente essa tarde e noite, estivemos quarta também juntos, mas hoje para falar sobre a santificação, sobre a obra de Deus de restauração, Em Cristo, o Senhor está promovendo uma reconciliação, um conserto, uma restauração de todas as coisas. Através da queda, lembra quando o homem peca, ele caindo em pecado, ele traz desgraça para si. Mas não apenas para si, ele traz desgraça para toda a terra. Há uma maldição que recai sobre a terra por consequência do pecado humano. A terra sofre, a terra agora padece. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, aborda esta questão, dizendo que nós gememos, né? Nós gememos, aspirando um dia digamos, a restauração da incorruptibilidade de nosso próprio corpo, sermos revestidos da imortalidade. Nós aspiramos pela imortalidade, mas não apenas nós gememos, ele diz, a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, o dia vindouro, o dia que é o dia da segunda vinda de Cristo, quando a consumação deste plano de Deus de restauração de todas as coisas chegará a bom termo, nesse dia não será apenas o dia da redenção de nosso próprio ser. Nesse dia, os que são de Deus, os que em Cristo esperam, quer estejam vivos por ocasião da segunda vinda ou estejam mortos, ressuscitarão, serão revestidos de um corpo incorruptível, mas esse será o dia da manifestação dos filhos de Deus, e a natureza e a criação geme, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, aspirando este dia, porque ela também será beneficiada, porque esse dia será o dia da redenção cósmica, será o dia da redenção de todas as coisas. Nós aspiramos um novo céu e uma nova terra, assim como nós já somos o quê? Em Cristo, novas criaturas. Uma antecipação desse futuro de Deus para vivermos num novo céu, numa nova terra. Deus está fazendo novas todas as coisas. Esse processo é um processo em que Deus se vale do que é para revesti-lo daquilo que lhe falta. Digamos, a ressurreição é a ressurreição do corpo em si, que se revestirá de incorruptibilidade, assim como uma semente é plantada como um grão, e ela é uma coisa, ela é um grão, ela tem uma característica em si, mas ela tem no seu DNA um potencial tremendo. Uma vez plantada, ela se transforma numa árvore, numa coisa completamente distinta do grão em si. Está percebendo? Uma é a natureza do grão e a outra é a natureza da árvore que se forma. Quando você olha para um e para outro, até parece difícil acreditar. Só acreditamos porque isso se tornou natural para nós, que é daquele grão saiu aquela árvore tão grande, tão frutífera, tão tremenda, tão bela, tão maravilhosa. E o que é que Deus ensina para a gente através do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos é que o corpo físico será ressuscitado como uma semente que foi plantada, e ele será ressuscitado. Teremos o mesmo DNA, digamos, tá? Esse corpo incorruptível tem em si o mesmo DNA, é a mesma pessoa. Ressuscitaremos, né? Um corpo será agora imortal, incorruptível. A natureza, a terra e o mundo passará por um processo de purificação e de renovação também, porque
Deus tem por propósito que Cristo seja o cabeça de tudo que existe. Wesley acreditava na expiação ilimitada. Ilimitada, é bom essa palavra, é ilimitada. Não tem limites à expiação. Cristo morreu por todos. Cristo morreu para promover redenção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo veio para salvar a todos. Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo de tal maneira. O seu propósito e o poder de sua salvação alcança todas as pessoas. Jesus fez uma obra poderosa para perdoar e salvar cada um, todo mundo. Só será realmente eficaz para aqueles que o receberem, né? Porque ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Cristo não se manifestou ao mundo para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio como o Salvador. Mas o juízo é esse. Ainda que ele não tenha vindo para condenar, para julgar, o juízo está no seguinte fato: Deus se manifestou como luz que vem ao mundo para salvar, para iluminar, para espantar as trevas, mas existem tantos que amam mais as trevas do que a luz e se escondem em suas cavernas e não saem para a luz para que as suas obras não se manifestem. Portanto, rejeitam a luz e o Senhor respeita a decisão de cada um. Ninguém vai para o céu compulsoriamente, entendeu? Ninguém vai para o céu de cara amarrada. Deus dá liberdade para as pessoas. Se você não ama a luz, se você não ama, prefere as trevas do que a luz, você tem direito de escolha. Ele é a luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mas infelizmente, o juízo está em que muitos amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, a salvação de nosso Deus tem um caráter ilimitado, inclusive arrebanha toda a criação. Toda a criação. Deus tem misericórdia de animais, como vemos lá em Jonas. Ele tem misericórdia. Eu não sei o que tem Deus planejado a respeito dos animais, mas não acredito que os animais serão coisa do passado. Você está entendendo? Eu não sei o que Deus tem planejado a respeito de toda essa criação, como nós a entendemos, como nós a vemos. O que eu sei é que o Senhor tem um propósito benigno de restauração, de recriação, para que voltemos ao propósito original. E a começar por cada um de nós. A começar por onde o pecado entrou, que foi através do ser humano. A começar por onde a coisa acabou se perdendo e sendo o veículo, o ser humano, o veículo da maldição para toda a terra, para toda a criação, através de um ser humano, Deus que se fez carne. Ele promoveu a redenção, a cura, a restauração, está reconciliando consigo todas as coisas. Portanto, o Cristo que nós conhecemos, que veio ser esse salvador de pessoas, também estava preocupado com a vida das pessoas e não apenas com o estado da alma delas. Você vai observar isso claramente num Cristo que se compadece, por exemplo, por uma viúva, que naquela época ser viúva era algo muito complicado, muito mais que hoje, muito mais, nem se compara, e ainda tinha um filho único que morreu. Diz que quando Cristo contempla aquela procissão, aquele velório ambulante a caminho da sepultura, sabendo o Senhor, sendo informado de que se tratava de uma viúva que perdera o seu único filho, o arrimo de família, estando ela, segundo aquela própria cultura, entregue à prostituição, porque seria tratada como uma maldita, que já teve a desgraça de perder o marido e deve ser muito amaldiçoada, porque agora ainda perde o seu único filho. Assim, a leitura
da própria sociedade. Você está debaixo de uma grande maldição. Então é uma pessoa que ninguém vai querer contato, convívio, nem nada. Isso pega, é uma desgraça mesmo. Vai viver a sua desgraça, seria jogada muito rapidamente para a própria prostituição. Cristo contemplando a dor daquela mulher, e é a dor social, você está entendendo? O que ele vê, e que diz assim, que move as suas entranhas, é o estado, a condição atual daquela mulher. Ele tem compaixão dela. Ele não está único e tão somente preocupado em perdoar os pecados, em salvar esta mulher, em dar para ela o status de salva. Ele está preocupado com a condição em que ela se encontra, com os seus sentimentos, com as suas dores, com as suas mazelas, com o destino, o seu futuro ainda aqui na terra, com a sua falta de perspectiva. Então é um Cristo que promove uma ressurreição de um filho, mas que não tem por propósito número 1 mostrar o seu poder e a sua glória naquele episódio em particular, embora isso esteja acontecendo. Diz, movido nas suas entranhas mais profundas, ele é tomado por uma tal compaixão que o milagre sai fruto de uma compaixão pela situação presente da mulher. Portanto, vemos um Cristo que também, diante de uma multidão faminta e sedenta, multiplica pães, multiplica peixes, e faz isso 2 vezes pelo menos, o que mostra uma preocupação com a condição da pessoa, com a fome, com o alimento, com o seu momento. Um Cristo preocupado em curar enfermos, porque tinha preocupação em ver essas pessoas felizes, e não apenas preocupado com a sua própria glória. Você está entendendo? É claro que em cada ato disto ele se revelava e a sua glória aparecia, mas esse não é um Deus sem coração, é um Deus cheio de coração, cheio de compaixão, movido por compaixão, e vendo as multidões, diz o texto, Jesus se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastores, porque estavam cegas, porque estavam sem luz, porque estavam aflitas, e ele orou para que o Pai mandasse mais obreiros. Ele também disse à multidão aflita, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele veio trazer vida, e vida com abundância. Ele veio trazer alegria. Evangelho é vida, é boa notícia, é vida abundante, é alegria, é transformação, é milagre na nossa vida. Evangelho é uma coisa tremenda. É boa notícia para os pastores que estão na vigília da noite fazendo hora extra. É boa notícia para Maria, para José. É boa notícia para os reis, para os magos. É boa notícia para todo mundo. Todo mundo que tiver o coração de um pastor que se abre para ouvir a voz dos anjos e atende o chamado e acolhe. É boa notícia para Maria, que tem todas as portas fechadas numa noite complicada, em que ela está com as dores de parto. Quando as portas se fecham para nós, parece que é uma maldição sobre nós. Você vai, a porta está fechada. José tentando de porta em porta um lugar para sua mulher dar à luz, e as portas todas se fecharam. Só a porta do curral se abriu. Mas o Natal vai acontecer, é num curral, é num berço improvisado de uma manjedoura, é num lugar inóspito, é ali que a luz, para lá que uma estrela aponta, para lá que a glória brilha. Então Cristo veio transformar a realidade.
Os últimos são os primeiros são os últimos. Ele veio transtornar esse mundo como nós o conhecemos. Ele veio trazer justiça à terra. O reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus que Cristo veio trazer é um reino de justiça, paz e alegria. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é benignidade, bondade, que promove justiça, solidariedade. E esse é o Cristo que veio despojar principados e potestades na cruz e veio estabelecer o seu reino. Quando se fala de reino de Deus, tem muita ideia divergente a respeito do que seja o reino de Deus. E eu quero falar como Wesley via o reino de Deus. Wesley é esse que prega e vive esse evangelho, esta graça que ele entendia ter manifestado-se nesse mundo para sobrepujar o mal, para desfazer as obras do diabo. Então, se o pecado trouxe tais e tais mazelas, a graça de Cristo seria forte o suficiente para reverter cada etapa da maldição, e que engloba toda a sociedade, que engloba o mundo como nós o conhecemos, a própria história da humanidade. Então, se o pecado trouxe danos pessoais, globais, sociais, a graça afetaria cada aspecto que o pecado afetou, alcançaria os danos do pecado e traria a devida reparação, conserto, restauração, sem limites, o reino de Deus através do Cristo. Isso é o reino, a ideia de que vai de nós, vai do indivíduo e alcança esse espectro, podemos chamar assim, da salvação, da graça. Não é um bem individual que eu tenho e que nada tem a ver com os outros ao meu redor. Não, ele é contagiante. Ele é que quando a gente fala de contágio sempre parece uma coisa ruim, né? Mas uma alegria contagiante. Então estou falando de coisa boa. Então uma graça contagiante, uma salvação contagiante. Ele alcança um membro da família e de repente ele já promove a salvação de mais outros. Vai mudando as coisas dentro de casa e se vai mudando, alcança a família, alcança o casal, alcança o vizinho. Ele impacta o meio ambiente do bairro e também do ambiente de trabalho, da escola. Vai se expandindo e vai promovendo mais e mais cura, mais e mais salvação, mais e mais as coisas vão se aprumando. Esse é o propósito de Deus através da salvação, que nós sejamos sal da terra, luz do mundo. Então Wesley via, esse é o aspecto muito singular da teologia de Wesley, crendo na supremacia da graça sobre os danos do pecado, em todos os aspectos, a começar, né, do coração perdoado, redimido, nascido de novo, e vai alcançando tudo ao seu redor, sem limite algum, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, conclamando-os que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, sóbria, de maneira santa nesse mundo. E aí a sociedade vai sendo impactada, a cultura vai sendo influenciada positivamente da presença da igreja, dessa semente do reino de Deus. Então Wesley cria assim. Agora tem aqueles que não creem assim. Eu vou dar exemplos. Eu vou contar o seguinte. A Igreja Metodista Livre, há anos atrás, tinha um lema que era anual. O lema daquele ano era o seguinte: oração e ação por um mundo melhor. Oração e ação por um mundo melhor. Foi convidado um pastor de uma outra denominação para pregar numa conferência nossa que tinha esse lema. Era uma conferência até missionária. Oração e ação por um mundo melhor. Esse pastor veio
Alguém o convidou, eu não conhecia. Ele chegou e tinha uma faixa enorme: oração e ação por um mundo melhor. Ele leu a frase, oração e ação, e ele disse: oração e ação sim, mundo melhor não. Oração e ação sim, mundo melhor jamais. Por quê? Porque para ele o mundo vai de mal a pior. Para ele o mundo nunca vai melhorar. Para ele o evangelho não tem nada a ver com este mundo. O evangelho, para uma pessoa que tem essa mentalidade, o reino de Deus é apenas uma pregação para salvar almas de um mundo que está já condenado, para o qual nada resta de esperança. Então vamos resgatar almas como a Arca de Noé. Então o evangelho para eles é tipo a Arca de Noé. O mundo está sendo condenado, vai de mal a pior, as águas já estão tomando conta, o juízo já é certeiro sobre o mundo, nada se pode fazer, então vamos resgatar as almas, colocá-las dentro da arca, porque o mundo vai de mal a pior. E eles até torcem as mãos e ficam animados quando veem notícias que o mundo está piorando. Ele viu? Eu disse. Eles são os agoureiros do fim. Eles são os prognosticadores da destruição. Eles são os agoureiros, eles torcem para que as coisas possam dar errado. Eles dizem, viu, eu profetizei, ia dar errado, o mundo vai piorar. E eles então são muito pessimistas em relação a qualquer melhora do mundo. O papel da igreja em relação ao mundo é apenas um papel de resgatar almas, de salvá-las, mudar o seu status de perdidas para salvas, e nós não alteramos o quadro é irreversível, destruição, perdição, e a igreja não faz nada a respeito. A igreja não pode ser sal e nem luz, a não ser no sentido de salvar algumas pessoas deste mundo perdido e decadente, que vai de mal a pior, que não pode melhorar, não pode ser transformado. Eles entendem o reino de Deus como algo futuro. Quando eles falam de reino de Deus, é algo futuro, mas bota futuro nisso, que só vai acontecer, ou começar a acontecer, depois da segunda vinda de Jesus. Aí ele fala, aí vai vir o milênio, aí o reino vai ser inaugurado, só depois da segunda vinda de Jesus. Até então, o mundo vai de mal a pior. O que podemos fazer é diminuir o prejuízo, levando gente para o céu. Mais nada. Essa é a visão. Uma visão do reino totalmente futura, pessimista e, eu diria, acomodada, então, consequentemente acomodada em relação ao status quo, a ação política, ação social, ação de transformação. Não, para quê? Para que uma faixa dessa? Para que isso aqui é uma ilusão, achar que o mundo pode melhorar através de qualquer ação da igreja. O mundo não vai melhorar, o mundo é do diabo, né? É isso que eles pensam, o mundo é do diabo, o mundo já está perdido. E Jesus, o que pensava? E os apóstolos de Jesus, o que pensavam? E o Wesley, o que pensava? Eu vou dizer que o Wesley concordava com os apóstolos e concordava com Jesus. Vou começar com Jesus. Primeiro, Jesus ensinou sobre o reino de Deus mais do que sobre salvação, sabia disso? Esse era o tema central. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Primeira palavra de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Foram as primeiras palavras. Ele já chegou anunciando o reino. E quando ele termina, quais são as suas últimas palavras? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele começa anunciando a chegada do reino e termina dizendo, todo o poder me será dado um dia na segunda vinda de Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A terra não é do diabo, não. Jesus é o rei dos reis desta terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e lá do seu alto e sublime trono, assentado à destra da majestade, ele reina. Jesus reina. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 25. Pode abrir a Bíblia.
para ver se eu estou falando da palavra, ou se é da minha cabeça, se eu estou inventando coisa, se eu estou torcendo a palavra. Dá uma olhada no que o apóstolo Paulo falou. Não sou eu, é o apóstolo. Não fui eu, foi Cristo quem disse. O que diz 1 Coríntios 15, 25? É necessário que ele reine, não é isso? Colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Já invadimos o versículo 26, não é? Que é a morte, que será subjugada por ocasião da segunda vinda de Cristo. Calma aí. Paulo está explicando o quê? Se vocês conhecem o contexto de 1 Coríntios 15, sabe que Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos, sobre essa bendita esperança que nós cristãos temos, que um dia seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos transformados, para sermos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados e estarmos para sempre com o Senhor. Sobre essa bendita esperança da ressurreição, Paulo diz: agora, hoje, é necessário que Cristo reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo ser posto debaixo dos pés, que é a morte. O último inimigo a ser posto debaixo dos pés de Jesus é a morte, que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, já nos últimos versículos: será tragada a morte pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando ele vem sobre as nuvens do céu, naquele dia os mortos ressuscitarão e será perguntado: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. É na segunda vinda de Cristo que o último inimigo é subjugado. Portanto, o reino de que Paulo fala é um reino que está em processo aqui e agora, que começou com a sua primeira vinda, quando ele aqui esteve, e se consumará na sua segunda vinda, quando o último inimigo será posto debaixo dos seus pés, que é a morte, que será tragada pela vitória no dia da ressurreição. O reino que ele fala é aqui, agora. Então é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que será posto debaixo dos seus pés por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo de maneira alguma inaugura o milênio, ela consuma o milênio, ela concretiza esse período de reino de que Paulo fala. É necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último, que é a morte. Quando Cristo vier na sua glória, a morte será tragada pela vitória. Nunca mais se ouvirá falar de morte. Não haverá mais choro, não haverá mais morte. Haverá apenas a plena paz e vida e eternidade. Entraremos na plenitude do reino eterno de Deus. O reino de Deus está no céu e ali sempre estará. E de lá ele reina sobre tudo e sobre todos. Portanto, Cristo já reina. E o diabo já foi amarrado? Bom, o que disse Jesus a respeito disso? Ele disse que já. Ele falou em Mateus, capítulo 12. Você pega capítulo 12 de Mateus, versículo 27, se não me engano. Abre aí. Deixa eu até conferir aqui, que eu falo de cabeça e às vezes eu erro um versículo ou outro. Mateus 12 não. Do Jô é 13, né? A gente vai entrar nas parábolas do reino. Por isso que eu chego aqui com você. 28, né? 28, eu errei falando que era 27, era 28. Olha só. O que Jesus vai dizer aqui? Todo mundo achou? Ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele estava expulsando demônios, os seus adversários, fariseus, os saduceus, diziam: você expulsa demônios pelo espírito maligno de Belzebu. Jesus diz: uma casa dividida contra si mesmo não poderia subsistir. Onde já se viu o diabo expulsando o diabo, isso aí não está certo. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, e o que você acha? Quem aqui acha que Jesus realmente expulsava demônios pelo Espírito de Deus? Levanta a mão. Então vamos lá. Ele diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus.
Não vai ser. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a 1000 anos, 2000 anos. Ele diz, é chegado o reino de Deus. Quer ver o que ele conta mais adiante? Olha a parábola que ele conta. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. O que é que Jesus está fazendo? Expulsando demônios. Não é? Que estavam dominando, escravizando pessoas. Quando Cristo entrou nesse mundo, Ele é a luz que entrou no mundo que estava em trevas. Havia um príncipe nesse mundo que era o príncipe das trevas, que escravizava, dominava, oprimia as pessoas. Cristo, ao entrar nesse mundo, Ele entra como o verdadeiro e legítimo rei que reivindica o que lhe pertence, o mundo e aqueles que nele habitam. E o que Ele está fazendo? Ele está saqueando o inferno. Está saqueando esse império das trevas. Está tirando as pessoas do império das trevas e os transportando para o reino dele. Para o reino dele. E aí o que acontece? Ele diz, ninguém entra na casa do valente. E o valente aqui é Satanás. Quem é que está entrando? É o Cristo. Quem é que está saqueando os bens? É Cristo. Os bens que estavam até então debaixo do domínio da opressão de Satanás, para saquear-lhe os bens, sem primeiro não amarrá-lo. Jesus amarrou o valente e agora saqueia os bens e ele não pode fazer nada. Né? Sabe o que disse Jesus mais adiante? Aqui, depois você vai entrar nas parábolas do reino, Mateus 13, a gente vai voltar aqui para falar de Mateus 13, as parábolas do reino, esse reino que ele disse que é chegado, como é que é chegado? Ele vai descrever em que termos o reino já opera hoje, aqui e agora. Mas eu quero mostrar para vocês, por exemplo, Lucas capítulo 17, Lucas 10, né? Acho que é Lucas 10, vamos dar uma olhadinha lá, Lucas capítulo 10, se não me engano, versículo 17, por exemplo, até 18, 19. Então regressaram 70 discípulos de Jesus enviados, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O que Jesus está dizendo? Vocês estão expulsando demônios? Eu vi a Satanás caindo como um relâmpago, eu já amarrei o valente, eu dei autoridade para vocês pisarem na cabeça das serpentes, pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano. Tem mais. Se for para João, capítulo 12, vamos lá para João, capítulo 12, porque é tão bom esse texto, que eu estou com uma pressa aqui, tem tanta coisa para falar, mas eu acho que vale a pena ir lá. João 12. Deixa eu ver aqui o versículo, acho que é 32. Não, 31 melhor. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, ou seja, o príncipe desse mundo será expulso. Está entendendo? Ele está dizendo agora. O príncipe desse mundo é expulso agora, chegou o momento. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. E o príncipe desse mundo não vai poder fazer nada para impedir. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Chegou o momento agora de ser julgado esse mundo, de ser expulso o príncipe desse mundo. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A ideia aqui é que ser levantado é a cruz. Quando ele foi levantado na cruz, aí você tem que ir lá para Colossenses 2, versículos 10 até o 15, você vai ver o contexto, vai observar o seguinte: na cruz Cristo triunfou sobre principados e potestades, os expôs ao ridículo, foi lá na cruz.
E quando ele foi levantado na cruz, ele teve uma vitória tão acachapante sobre o mal, sobre as trevas, que as trevas não têm mais poder de reverter o quadro. Não foi esta a vitória final de Jesus, porque a batalha final é a batalha do Armagedon, é lá na segunda vinda de Cristo, mas foi esta a batalha decisiva. Alguém já ouviu falar na Segunda Guerra Mundial sobre o dia D? Na Segunda Guerra Mundial teve o dia D, a batalha da Normandia. Nesse dia, as forças aliadas tiveram tamanha vitória sobre as forças inimigas, que o inimigo não tinha partida. Os experts em guerra já poderiam informar que a partir daquele dia não havia mais como reverter o quadro. A vitória era certa, as forças aliadas já tinham ganho a guerra. Mas muitas outras batalhas aconteceram, até a última e decisiva batalha que findou a Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Cruz foi a Batalha da Normandia, foi o dia D. Naquele dia, as forças do inferno, de Satanás, foram destroçadas, foram destruídas, foram minadas. Ele ainda continua operante, é fato. Ele ainda não levantou aquela bandeirinha branca, mas a Bíblia já diz: nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você está entendendo? A vitória é de Cristo. Cristo já é vencedor. Há uma batalha espiritual a caminho. Batalhamos, enfrentamos o inimigo, mas enfrentamos na força daquele que já venceu. Não é isso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu vencerei o mundo. Eu venci o mundo. Jesus já é vencedor, já venceu, e venceu ali em sua cruz, e nos concede também a vitória, e nele somos mais do que vencedores. Quer ver? Quando ele estabeleceu a igreja, uma frase sobre a igreja muito importante, é aquela que conhecemos, ele conversando com os discípulos, e depois da afirmação de Pedro: tu és o Cristo, Jesus pega e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja já está edificada sobre o fundamento da vitória. Ela tem em si o DNA. Ela tem a vitória já da grande batalha. E o inimigo já, Jesus falou: eu via o Satanás caindo como relâmpago, o valente já foi amarrado, eis que vos dou poder para pisar serpentes e todo o domínio do mal. Vocês recebem a chave, as portas do inferno, as portas, as cidadelas, as fortalezas do inferno. Essas muralhas infernais não subsistirão, elas cairão. A igreja triunfa sobre o mal neste mundo. E aí eu coloco para você o seguinte: aonde tiver o mal, aonde tiver injustiça, aonde tiver a treva, não apenas no coração de uma pessoa, mas também uma mácula na sociedade, pode e deve ser confrontada pela igreja, na autoridade do Cristo que já venceu. Eis que vos dou as chaves. E o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes será desligado. Eis que vos dou poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Gente, que coisa poderosa. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Gente, essa história de fazer discípulos de todas as nações não pode ser só interpretada em termos: faça discípulos individuais de todas as nações, mas não, é colocar as nações debaixo do senhorio de Cristo. Através do quê? Não através da arma. As armas da nossa milícia não são carnais, mas através do Espírito Santo, através do amor, através do testemunho, através até do martírio, através da entrega, através de um coração de servo, mudando a sociedade, através da santidade individual,
que as cidadelas do inferno de uma cidade caem por terra. Não é show, não é espetáculo, não é manifestação de poder para exaltação pessoal. É atitude cotidiana. É como nos comportamos no ambiente de trabalho, é como nos comportamos na escola, é como nos comportamos diante do vizinho, é como fazemos os nossos negócios, é as palavras que saem da nossa boca, é o que está na nossa mente, é o que está no nosso coração, é a nossa resposta, é isso que faz diferença. E como comunidade, alastrando, espalhando essa boa semente do reino, as coisas vão acontecendo. Quero dizer para vocês que muitas vezes as pessoas não reconhecem o reino de Deus, porque eles não conhecem a natureza do reino. Ah não, o reino de Deus, onde é que está o diabo amarrado? Olha quanto mal. Mas Jesus disse que ele estava. Então a gente tem que entender em que sentido que Jesus disse que o diabo seria amarrado. E quando você vai para Apocalipse capítulo 20, que diz: Satanás foi preso para não mais enganar as nações como vinha fazendo até então, entende-se que a partir da vinda de Cristo a esse mundo, o mundo que estava em trevas, porque o mundo dos dias de Cristo estava completamente subjugado à idolatria, à prostituição, às trevas. Não havia um monoteísmo legítimo. O que tínhamos por nação ou povo monoteísta era apenas o povo judeu. E os sacerdotes estavam corrompidos. O que se fazia no templo desse único Deus verdadeiro, que era o único testemunho que tínhamos do Deus verdadeiro, era o de Israel, naquele templo. O que tínhamos lá? Comércio, negociata, exploração da fé. Jesus entra, expulsa os vendilhões, e por isso vai ser condenado à morte. Quem condenou Jesus à morte? A religião monoteísta, a única monoteísta. Então você imagina as trevas como não eram. Aquele povo que era seu, herdeiro de todas as promessas das Escrituras, estava corrompido. Jesus olhava para aquela massa e dizia: são como ovelhas sem pastor. Povo. Imagine então os outros povos. Quantos deuses, quanta matança, quanta desordem, quanta miséria. Como eram cruéis, sanguinárias as guerras, como era o tratamento dos inimigos capturados. Sabe o que fez? Aí eu vou pedir ajuda aí para os universitários. Eu acho que foi o Augusto, César Augusto. Ele lutou muito, um dos primeiros, eu acho que é o primeiro César, né, da linhagem. Ele lutou muito contra os aqueles que vão dar origem aos franceses. Como que é o nome? Aquele povo que dá origem aos franceses. Ai caramba, os galeses. Pegou os gauleses, depois de muito custo venceu a guerra. Pegou 2.000, se eu não me engano, 2.200 mil. Não, vamos pegar 2.000, que é sempre menos, é mais. 2.000 prisioneiros de guerra que sobraram. Cortou ambos os braços, amputou ambos os braços daqueles soldados. 2.000. E os mandou de volta para os seus povoados. Agora pode voltar para as suas casas. E mostra que com o Império Romano não se brinca e não se guerreia. Isto era o mundo daquela época. Só para você ter uma ideia. O mundo em que Cristo vai nascer tinha barbaridade de toda espécie. Cristo nasce nesse mundo. E Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Começa a espantar as trevas. Começa a modificar o quadro. Se você pensa que Satanás não estava amarrado, é porque você não sabia o que imperava até então. Porque a partir daí, vai começar a reverter o quadro. Daquele punhadinho de cristão, daquele grupo de 12, que depois só ficou 11, daqueles 120 no cenáculo,
que receberam o Espírito Santo e que foram sufocados pelo Império Romano, perseguidos por judeus, perseguidos por todas as nações, eles vão vencer, gente, eles vão triunfar, eles vão adiante. Nós somos consequência natural deles. Nós só estamos aqui hoje como um ínfimo grão de tudo aquilo que eles já plantaram e espalharam pelo mundo. Eles triunfaram. Sabe mais? Jesus então conta nos capítulo 13, quando ele diz que o valente foi amarrado e agora está podendo saquear a casa do valente. Ele começa a contar as parábolas do reino. A primeira parábola do reino que ele conta, naquela sequência, no capítulo 13, que são uma série de parábolas, ele conta, um semeador, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, e parte da semente cai no caminho, e os pássaros vêm e roubam a semente. Olha, os pássaros são maus, estão roubando a semente. Os pássaros ainda, o reino de Deus ainda tem pássaro roubando a semente. Mas ele não está amarrado? Calma lá. Vai acompanhando para você entender esse sentido. Depois, outra parte cai em terra seca. Começa até bem, mas depois não aprofunda a raiz, não tem água e é morta. A outra cai no meio dos espinhos. Espinhos também representam coisas ruins, nocivas, que concorrem contra. Portanto, eu diria para vocês que 3/4 partes das boas sementes caem e não dão em nada. Isso não parece um retrato dos dias atuais? Mas 1/4 parte vai cair em terra boa. E com essa o diabo não pode o pássaro, não pode o espinho, não pode mais nada. Você está entendendo? Começa assim. Portanto, esse reino de Deus de que Cristo fala tem muita frustração. 3/4 partes são frustradas. Semente que não vai dar em nada. Mas 1/4, olha, vai valer a pena. É ainda um grupo diminuto, perto da grande maioria. Mas isso vai dar o que falar. Isso aqui vai render uma beleza. Calma. Outra parábola, olha as parábolas do reino. O reino de Deus é como alguém que planta o trigo. Jesus, Deus plantou o trigo, boa semente, boa plantação. Vem o inimigo e planta o joio. E que reino de Deus maluco é esse? Reino de Deus que tem inimigo que vem na calada da noite e planta o joio. E o joio cresce junto no meio do trigo. Um reino de Deus que tem joio e trigo tudo junto. Não é esquisito? De que reino Deus está falando, senão do aqui e agora? Não é o tempo presente? Aí, só no reino, só na segunda vinda, né? Só no juízo final, é que será separado o joio do trigo. Mas tem antagonismo, tem inimigo, tem oposição, tem tensão, tem batalha. Mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. O trigo vai crescer. O joio não pode com trigo. Ele vai sassaricar, ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar confundir. Mas a plantação do trigo vai crescer. Outra parábola, essa muito interessante, talvez a melhor de todas para você compreender a natureza do reino. O reino de Deus é como um grão de mostarda, ali dita como a menor das sementes, uma vez plantada se torna a maior das hortaliças, uma grande árvore, digamos assim. Reino de Deus que começa pequeno, ínfimo, como um grão de mostarda, vai crescendo paulatinamente até transformar-se numa grande árvore, e ainda quando fica grande árvore, vem pássaro abrigar-se debaixo das suas folhagens. Para pensar comigo, acompanhe o raciocínio. O que dizem os futuristas a respeito do reino de Deus? O reino de Deus será inaugurado por ocasião da segunda vinda de Cristo, de maneira abrupta, tremenda, de uma hora para outra. Aconteceu e é pleno e total. Como um vulcão, uma erupção vulcânica. Surgiu o reino de Deus. Encaixa esse reino de Deus na parábola do grão de semente que eu quero ver. Pequena semente, mas não despreza o DNA dela não. Olha, no seu DNA o potencial de crescer e tomar conta de toda a terra.
Esse é o reino de Deus, cresce, se desenvolve e um dia toma conta de toda a terra. Mas e os pássaros? Perceba que quando a igreja era pequena, como uma pequena semente do Evangelho, os pássaros vinham roubar, matar, destruir. Quando uma parte vingou, pequena semente cresceu e transformou-se em árvore, na história da igreja, o que aconteceu? Aqueles mesmos pássaros que eram contra a semente a princípio, agora percebem que contra a árvore os pássaros não podem. Talvez só o pica-pau, nem sei se pode contra uma grande árvore. Bom, mas não podem no geral. O que eles vão fazer? Vão associar-se. Joio associando-se ao trigo, pássaros associando a árvore. Portanto, essa conjuntura heterodoxa, em que se misturam, heterogênea, melhor dizendo, em que se misturam joio, trigo, árvore de Deus com pássaro do maligno, é a história da igreja, é o dia de hoje. É um reino de Deus esquisito, que a gente tem dificuldade de enxergar, de ver aonde é que está o reino de Deus. Então tem gente que olha o pássaro e despreza o reino de Deus. Tem gente que olha o joio e despreza o reino de Deus. Tem gente que olha às vezes o tamanho da expansão e não percebe o reino. Mas se você observar bem e começar a contrastar o que era o mundo antes de Cristo e o que o mundo avançou e conquistou, é tremendo. Melhoras na ciência, a longevidade está acontecendo, cada vez estamos morrendo mais, demorando mais tempo a morrer. Saúde, melhores condições, direitos humanos, até mesmo na guerra, a tribunal pós-guerra, as pessoas têm que se preocupar um pouquinho, né? Depois há leis para uma série de coisas que norteiam a sociedade. Então, há uma coisa que a gente, talvez se compara, é que a gente não sabe direitinho como era antes. E é ver quanto progresso, quanta melhora, quanta influência do próprio reino de Deus. Tem uma parábola do reino que se encontra em profeta Daniel 2, a partir dos versículos 30, 31, mas lá por volta do 44. Eu vou resumir a parábola. A parábola é mais ou menos assim. É o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um sonho, e com esse sonho ele fica muito intrigado, porque ele não lembra do sonho, mas sabe que o sonho é perturbador, sabe que o sonho é revelador. E ele desafia os sábios do seu reino a interpretarem o seu sonho. E diz: se não interpretarem, vão morrer. Alguém tem que me dizer o que eu sonhei, porque ele é rei e se dava esse direito, né? Tinha essas coisas de doido. Ninguém estava conseguindo interpretar. Aparece o Daniel, e o profeta Daniel vai receber a revelação de Deus para aquele sonho. O sonho é o seguinte: é uma estátua, cada parte da estátua representa um império que se segue ao outro. Império babilônico, Império Medo-Persa, Império de Alexandre o Grande, Macedônico, e o Império Romano. E depois diz, uma pequena pedra é tirada sem auxílio de mãos humanas e começa a rolar e crescer à medida que rola, e vai e choca-se contra a estátua nos dias daquele quarto império, nos dias do Império Romano, e destrói a estátua e estabelece o seu reino, e ela continua a rodar até ocupar toda a terra de maneira paulatina, gradativa. Parece assemelhar-se à parábola do grão de mostarda, que pequeno, plantado, cresce e torna-se uma grande árvore que ocupa todo o jardim. Assim é a pedra cortada sem auxílios de mãos humanas, nascida da Virgem Maria. Cristo é a pedra angular, rolou e destrói os reis desta terra, os reinos deste mundo, e estabelece o seu reino que nunca mais terá fim. É a conclusão daquela visão de Daniel. De que falava Daniel? De Cristo. Cristo é a pedra
cortada sem auxílio de mãos, que veio, e aquele império romano que tentou sufocá-lo, caiu aos pés do cristianismo, e a pedra continua a crescer, e através de nós vai até ocupar o mundo inteiro. Então, portanto, há motivo de termos esperança. Há algumas profecias que dizem que crescemos, que avançamos, e que a nossa influência vai adiante. Então, se é verdade que, por um lado, o joio cresce, é verdade que o trigo também cresce. Se é verdade que é dito que nos últimos dias a iniquidade será tamanha que talvez se pergunte, porventura achará o Filho do Homem fé na terra por ocasião da segunda vinda? É também verdade que esse mesmo Cristo disse, antes do fim, antes da segunda vinda de Cristo, este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. Só então verá o fim. E vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E no reino dos céus, quando a gente olha para o Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 em diante, capítulo 7, do 9 em diante também, temos uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações são salvos, redimidos, lavados, provenientes da grande tribulação. São estes o trunfo da igreja. A igreja venceu e fez discípulos de todas as nações. Então, meus irmãos, temos motivo de esperança, de batalhar, de ir em frente, de confrontar o mal, porque o reino de Deus está no meio de nós. Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência física, o reino de Deus está no meio de vós. O meu reino não é deste mundo, mas o reino está nesse mundo, né? O reino dele é celeste, o trono dele está nos céus, mas é necessário que ele reine colocando um a um os inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. E nesse processo de reinado de Cristo, a igreja tem um papel preponderante. Nós reinamos com Cristo. Sabe qual é a posição do crente? O apóstolo Paulo diz que Jesus está sentado sobre um alto e sublime trono, acima de todo principado e potestade, e nós estamos como crentes hoje, mesmo os que estamos vivos aqui e agora, e já juntamente com aqueles que já morreram em Cristo, sua posição é de quem está assentado juntamente com Cristo, reinando com Cristo, e nós reinamos com Cristo. Aquilo que ligamos é ligado, e temos autoridade, expulsamos demônios, proclamamos o Evangelho, cumprimos a nossa missão aqui na terra. Vai confiante, vai firme, Deus está com você, Deus abençoe você, desanima não, né? O Senhor venceu o mundo e a vitória é nossa. Deus abençoe. Pena que não tem muito tempo aí para mais esclarecimentos, mas eu abro espaço para perguntas, se vocês tiverem, podem fazer, que terei prazer em responder. Um de cada vez, vamos com calma, né? Para não tumultuar, aí fica ruim. Pode fazer sem medo. Tem dúvida? Será que foi tão esclarecedor assim? Ou só vai ver que não entendeu nada? Falou, nem vou começar a perguntar, que senão eu não paro mais. Tanta dúvida que eu fiquei. Qual a diferença entre as traduções que é o reino de Deus está entre nós ou está dentro de nós? Eu acho que a diferença, na minha opinião, é besta. A ideia aqui, certamente, por que eu digo que é besta a diferença? Porque se ele está dentro de cada um de nós, está entre nós no geral. Então não vai mudar o resultado, né? Se ele está em você, em você, em você, então ele está entre nós também, consequentemente, nas nossas ações. Então eu não vejo problema, ninguém me mudaria nada para mim. Ele está entre vós, então, ele está entre vós. Ué, por que ele está entre nós? Porque está automaticamente a semente do reino dentro do coração de cada um de nós.
pela presença do Espírito. Portanto, uma coisa é consequência da outra. Então, eu vejo às vezes umas batalhas assim, um pouco bestas, porque o cara está querendo diminuir uma coisa, querendo... Para mim, se ficar provado que ele está entre nós, é consequência de que está dentro de cada um de nós também. Bom, se está dentro de cada um de nós, e essa foi a decisão final, é porque Jesus quis dizer que ele está dentro de cada um de nós individualmente. Claro que o social vai ser a consequência natural disso, ou seja, na nossa comunhão, do jeito que a gente... Então eu não veria problema. Eu vejo que o pessoal debate essa questão, mas eu nunca dei bola para ela. Para mim, tanto faz como tanto fez. O que você escolher tá bom, vai dar na mesma no final, se você pensar, né? Se você começar a ver as implicações, não vai dar, não há diferença, não há como você fugir das implicações lógicas de que o reino de Deus não vem com aparência física. Significa que o reino de Deus não é político, não é um Cristo assentado num trono político em Jerusalém, reinando sobre o mundo. Não é essa a mensagem de Cristo. É um reino que está entre nós, que está dentro de nós e que a partir de nós se expande. É assim que Cristo vai colocar um a um seus inimigos debaixo dos pés, através da igreja, de uma maneira muito como o sal e como a luz. É muito interessante o sal e a luz, porque por características que muitas vezes, embora físico, por exemplo, o sal desaparece na comida muitas vezes, não é? E por desaparecer na comida, não quer dizer que ele ali não esteja, mas ele não chama muita atenção para si. Ele é um servo da comida. Esse é o sal. O sal empresta seu sabor para a comida, e o que fica realçado é o alimento em si. Portanto, o valor da presença do sal muitas vezes passa desapercebido. Mas tira o sal para você ver a desgrama da reclamação que vai ser. E ele preserva também o alimento. Então o sal tem tanto o papel preservador, e a igreja muitas vezes é desconsiderado o papel dela social, histórico, nesse mundo, é desprestigiado. Mas ninguém saberia o que seria do mundo sem a igreja, né? Tira a igreja da história, o que seria da história da humanidade. Então o papel dela de preservação é muito fundamental, mas também o de sabor, e muitas vezes passa desapercebido. A luz também. Você chega no ambiente que está iluminado, um dia ensolarado, ninguém diz, ai, que bela luz. A luz ela é a última a ser considerada, mas é por causa dela que você enxerga tudo e vê o valor de cada coisa. Portanto, a presença da luz, ela não é algo que requer a atenção para si própria. Ela ilumina o local. É o local que fica em evidência. É o que há naquele local que agora tem uma outra coisa. Você está entendendo? O papel da igreja deve ser como a luz, como o sal. Discreto, mas vital, essencial, maravilhoso. Ainda que os outros não estejam dando muita bola, estamos lá, estamos fazendo diferença, estamos abençoando, né? Isso é uma coisa muito bonita. Pode fazer mais perguntas. Essa visão da igreja que influencia o mundo, né? Todos os setores. Como é essa relação com a política? É uma relação, por exemplo, vou falar do Martin Luther King, que é um exemplo de cristão que fez uma política sem ser um político. Eu acho que ele nunca foi político, ele era um pastor. Nos seus dias, os negros eram discriminados nos Estados Unidos. Diversas sanções contra negros existiam lá, horríveis. E ele começou a pregar. O movimento que ele fez sempre foi um movimento pacífico, sem arma. E acabou se tornando um verdadeiro mártir desse movimento. E o sonho, e ele ainda falava do sonho. Eu ainda tenho sonho que um dia nesse país os negros e os brancos poderão andar no mesmo vagão de trem e ônibus. Eu ainda tenho sonho. E ele falava disso. Então ele vendia o sonho. Ele disseminava a ideia do sonho, o sonho do reino. Esse é um reino de justiça, de igualdade,
de respeito, de amor, de solidariedade. E eu vou dizer para todos nós aqui que ele venceu, não é? Sem puxar um gatilho, puxaram contra ele. E temos um presidente dos Estados Unidos negro. Gente, quanto tempo depois disso? Ele morreu em 68, não foi? 68 para cá. Praticamente, bom, eu estava vivo quando ele morreu, quando ele pregava, quando ele tinha esse sonho. Isso é da minha época. Eu não sou tão velho assim. Isso é uma geração. Numa geração, gente, numa geração, uma sociedade deixou de ser tão preconceituosa, tão racista, tão maligna nesse sentido, e passou a valorizar o negro a ponto de ter um presidente. Para esse presidente negro ser eleito, mas teve voto de muito branco. Mas teve voto de muito branco. Não é maravilhoso isso? É uma sociedade que foi transformada nesse aspecto. Quanto progresso. E as mulheres? Se a gente fosse falar das mulheres, então. As mulheres eram discriminadas. Na época de Jesus, as mulheres não eram nem contadas como gente. Quando se contava gente, as mulheres e crianças estavam lá de fora. Criança a gente nem contava porque não sabia nem se ia sobreviver. Morria a maior parte delas morria mesmo, eles já estavam acostumados com isso. A mortalidade infantil era uma coisa terrível. Então não se contava criança. Mulheres também não. Estamos contando gente. Então mulheres e crianças não contavam. Agora, gente, agora as mulheres, presidente do Brasil, não é? Num país machista como o nosso, quanta mudança. Eu não estou dizendo que eu sou a favor desse lado político ou daquele outro, eu só acho isso admirável. Eu só acho que alguma coisa está acontecendo nesse mundo. Tem gente que só vê coisa ruim acontecendo, mas tem algumas coisas melhores acontecendo, não é? Tem gente que pensa, agora é o fim do mundo. Tem um presidente negro nos Estados Unidos, uma presidenta no Brasil, outra na Alemanha. Então, se você for ver, os dois maiores países mais poderosos do mundo, um tem presidente negro e outro uma presidente mulher, a Alemanha e os Estados Unidos. Estou falando alguma besteira? Não é interessante? E o outro, que era a Inglaterra, teve a Margaret Thatcher, a mulher de ferro por tantos anos. Isso está mostrando. Eu não sou a favor das feministas, daquele movimento, essa coisa meio... Isso aí às vezes me dá arrepios. Eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Tem o seu papel, Deus tem um lugar para cada um, ninguém precisa disputar papel com o outro. Mas o respeito, a dignidade, o valor, você pode votar, você pode falar, você pode estudar, você pode ensinar, você pode liderar, você pode presidir, e eu acho isso ótimo. Sabe o que Jesus falava, o que Paulo falava na igreja, a respeito do reino de Deus, da igreja, que já tinha como célula desse reino a igreja? Ele falava, na igreja, no reino de Deus, na igreja, não tem diferença entre homem, mulher, escravo ou livre. Essa era a semente do reino. Ele dizia isso. No reino. Tanto é que quando o Espírito vinha, uma mulher podia receber o Espírito e a palavra e profetizar. Se naquela sociedade as mulheres eram proibidas de falar, pelo Espírito eram capacitadas a falar. Eu não vi muito aleluia. Mas não é uma coisa interessante essa? Essa é a democracia do Espírito. Essa é uma coisa tremenda. Essa é uma revolução que estava acontecendo. Veja o tratamento que Paulo dá ao escravo, quando ele escreve a carta a Filemon. Como ele defende. Não o trate como um escravo, mas como a mim mesmo. Se você tem respeito por mim, seja o respeito que você vai dar para ele. Para o Eutico, né? Ele é teu irmão. Ele é... Eutico não, como é o nome dele? Onésimo. O Eutico ele ressuscitou. Ele estava ressuscitando esse rapaz que estava, ia apanhar, eu acho que tinha fugido. Ia apanhar feio. Onésimo é teu irmão. A igualdade.
a fraternidade, o amor, o respeito. Essa foi a semente da libertação. Falo de Wesley, só para você ter uma ideia. Wesley era arminiano. Como arminiano, não acreditava que tudo que acontece é a vontade de Deus. Tá? Acreditava que por conta da liberdade humana e da ação do próprio diabo, tinha muita coisa fora de ordem, e que não precisava estar fora de ordem, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele se levantou, tinha fé na graça, no poder da graça para sobrepujar o mal, não apenas no coração de um indivíduo, mas no coração de uma sociedade. Se levantou contra o mal milenar que era a escravidão. Um mal milenar que já tomava conta por milênios da sociedade no mundo inteiro. Era padrão, era regra. Não havia povo, não havia comunidades sem escravos naquela época. Esse era o mundo que nós conhecíamos. Um mundo onde alguns eram escravizados, muitos eram escravizados e dominados por outros. Existiam lá os cristãos tipo deterministas, fatalistas, que acreditam que tudo que existe é vontade de Deus. Então esses sempre estão muito mais acomodados diante do status quo. Afinal de contas, me levantar contra o status quo quase que é me levantar contra a vontade do Altíssimo. Porque se está desse jeito, é porque Deus quis que estivesse desse jeito. E nos dias de Wesley, tínhamos Wesley na Inglaterra, em Londres, e tínhamos um outro pregador conhecido, tão conhecido quanto Wesley naqueles dias. E ele era calvinista. O Marlon conhece bem. Esse autor, crente, não podemos negar que fosse crente, mas por causa da sua cosmovisão, por causa da sua teologia, calvinista, determinista, fatalista, acreditando que tudo é decreto de Deus, tudo que está do jeito que está é porque Deus quis que estivesse. Sabe o que fez? Escrevia cartas para a colônia americana, né? Que era a colônia da Inglaterra, do Reino Unido, para incentivar a escravidão, para defender a escravidão como um mal necessário. Já Wesley proibia todos os metodistas, porque nós somos metodistas, os primeiros da história da igreja. Não foram católicos, não foram presbiterianos, não foram reformados, não foram luteranos, não foram batistas, foram os metodistas, os primeiros da história a combaterem a escravidão e a proibirem que seus membros tivessem escravos. Sabia disso? E Wesley foi tão firme nisso, tão incisivo nisso, que um de seus discípulos, William Wilberforce, se levantou no parlamento inglês e propôs o fim do tráfico negreiro, quando a Inglaterra era o país que mais se beneficiava com tal de tráfico negreiro no mundo. Foram mais de 20 anos de luta. Por quê? Porque dentro do parlamento tinham aqueles que diziam: se acabarmos com o tráfico negreiro, estamos destruídos, porque a nossa economia tem por base a escravidão. Porque ganhamos muito dinheiro com o tráfico negreiro. E se a gente parar de ganhar dinheiro com isso, de fazer isso, os nossos inimigos, os franceses, os espanhóis, qualquer outros inimigos que possamos ter, que sejam potenciais inimigos, vão continuar praticando, vão continuar enriquecendo, vão enriquecer muito mais e vão se levantar contra nós, e será o nosso fim como país, como nação. Olha só o conflito. Mais de 20 anos de luta e você não acredita, né? Que o mal milenar pode ser enfrentado e pode ser superado, como foi a escravidão. Começou com um homem, Wesley, e se expandiu. E essa questão do Wilberforce. Sim, certamente, porque depende de como é que você faz a leitura.
Se você não conhece tudo o que teve por trás para o parlamento inglês botar fim à escravidão, e você vê só a ação da Inglaterra depois, porque o que também a Inglaterra vai fazer? Se ela não quer a escravidão, certamente ela não vai querer que ninguém tenha escravos. Entende? É claro que há um interesse político nisso, concorda comigo? Não é? Então, se a pessoa está analisando, olha, a Inglaterra, porque ela pôs fim ao tráfico negreiro, ela não quer que ninguém pratique o tráfico negreiro. É óbvio. Por quê? Porque ela sabe muito bem que se outros praticam tráfico negreiro e se há escravidão, eles enriquecem com isso e é uma ameaça para ela. Portanto, quando ela pôs fim ao tráfico negreiro, ela começou também a conscientizar, uma campanha de conscientização e de influência, inclusive política, social e de pressões comerciais, concordo com isso, para pôr fim ao tráfico negreiro no mundo, porque agora já não era mais interesse para ela, porque ela decidiu pôr fim, e isso vai ser um efeito em cadeia, que vai acabar com a escravidão aqui no Brasil. Ninguém seja tolo de achar que a escravidão acabou aqui no Brasil, porque nós, os brasileiros, fizemos uma revolução para pôr fim à escravidão aqui no Brasil. Porque isso é uma balela. Foi por pressão da Inglaterra. Foi por causa do tal do Wilberforce lá. Que a coisa acabou estancando aqui. Por forças maiores, uma princesa Isabel assinou. É óbvio. Né? É óbvio que há toda uma ação política nesse sentido. Não há nenhuma dúvida. Mas a gente sabe como é que isso nasceu. E nasceu com pureza. E isso também vai acabar com a escravidão vai acabar posteriormente nos Estados Unidos, né? E a pressão também da Inglaterra sobre os Estados Unidos é tremenda. E aí tem aquele filme Amistade e outros que mostram bem como havia o conflito entre a Inglaterra e os Estados Unidos a respeito da escravidão, né? Porque ainda havia muito interesse nos Estados Unidos, na colônia que está para ter independência, depois vai ter independência. Muitas águas vão rolar aí, né? É todo período de muita turbulência. A política, sim, mas essa política é uma boa política. Que bom que assim seja, né? Assim como eu acho que houve bastante política para que as mulheres pudessem ter liberdade, bastante política para que as coisas, os negros pudessem ter cada vez mais espaço no campo de trabalho, fossem mais respeitados. Então, é uma pressão política, comercial, outros interesses, e aí eu acho que não é tão mal, não. Que bom que seja para o bem, né? No final das contas. Então, se a igreja tivesse uma força, nós confiássemos, nosso país poderia não ser conhecido como um país que todo mundo é desonesto. Eu acho que essa é uma questão muito importante que você levantou. Eu vou dizer para vocês, onde o evangelho mais bíblico, como nós o conhecemos, sem a idolatria, sem as outras coiseiras, a igreja protestante entrou com mais presença e tudo, foi melhor. Onde os valores foram valores morais. Então teve essa base. Lá o seguro de automóvel é mais barato, né? Porque não tem tanto roubo de automóvel. Os negócios são mais, sabe, mais fácil. Não estou dizendo que tem uma ilusão, mas onde tem a base é o evangelho, a base daquela sociedade é o evangelho. A base foi o evangelho. Houve mais prosperidade. Houve mais verdade, houve mais justiça, houve mais progresso em todos os sentidos. Tá bom? Essa é a história. Agora, onde houve só exploração, onde houve só, né? Aí é complicado. O Brasil foi explorado. Aqui era terra explorada. Então a gente aprendeu a ver os outros roubando da gente, levando a nossa riqueza para outro lugar. Então a gente é vítima também, mas só que não pode abaixar a cabeça para esse negócio não, né? Então a gente não teve aquele valor do evangelho, do protestantismo, que é muito mais ético, que faz mais diferença, onde teve isso como um valor generalizado naquela sociedade, fez diferença, impactou, mudou. Há um distanciamento tremendo. Eu realmente defendo essa tese. Bom,
Agora, o que nós vamos fazer? O que a gente não pode é aceitar um evangelho que está virando show, está virando espetáculo, está virando coisinha de... A gente tem que ter um evangelho verdadeiro, de transformação de vida, de santidade, de justiça. Então, a gente tem que dar o testemunho de um evangelho autêntico. Não pode baixar a cabeça para aceitar. Uma coisa que eu gosto muito no Sermão da Montanha, que é reprisado por Jesus. Se eu disse na primeira mensagem, ressaltando o texto do Sermão da Montanha, onde Jesus diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, é verdade que também naquele contexto, para corroborar, para dar uma força para isso de sermos semelhantes a Deus, ele diz: não vos assemelheis com eles. Ele cita os fariseus, os pagãos, todos. Ele diz: não vos assemelheis a eles. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer isso, porque o mundo que Jesus encontrou era um mundo pior do que o Brasil. E ele conseguiu transformar aquele mundo, né, devagarinho, não foi assim de uma hora para outra. A gente pode também, com perseverança. Não vamos nos assemelhar aos que fazem as coisas erradas, não vamos admitir essa força cultural sobre nós, não vamos baixar a cabeça, dizer que é assim, o negócio é levar vantagem. Vamos ser honestos, vamos pagar o preço e vamos, quem sabe, plantar para novas gerações. Talvez a gente não venha colher, né? O Luther King não colheu pessoalmente, mas pôde ver a coisa acontecendo, e a gente louva a Deus se puder fazer o mesmo. Exemplo de males sociais que nós temos hoje que podem ser transformados também. Eu acho que essa corrupção, né, que foi citada aqui, o país da corrupção, onde há mais corrupção, porque o que acontece? Aí muda o partido. Esperança, aí vamos votar no caçador de marajás, aí ele se transforma no marajá. Não, vamos votar naquele partido que é o partido mais ético, não foi isso? Vamos botar no partido ético, estamos cansados de roubalheira. Aí vem o partido que era o ético e faz mais roubalheira do que os partidos que ele dizia serem os partidos da roubalheira. Então, o que a gente percebe? Que tem um câncer na sociedade. Que esse câncer não tem partido, esse câncer não tem cara, esse câncer está aí na nossa sociedade. Esse é o mal que a gente tem que combater. A corrupção, esse negócio de gente levar vantagem. O cara é funcionário público, então já como ele é funcionário público, então ele já está ganhando, ele já está garantido, então ele não trabalha, ele faz corpo mole, ele olha assim: eu tenho direito a tantas folgas, a tantos dias de folgas, não, a licença, qualquer coisa que ele tem lá. Então eu vou usar isso porque eu não sou bobo, porque eu não sou trouxa, né? Então eu vou me valer, sabe? Esse tipo de coisa simples que a gente vê lá, está acontecendo. Os crentes fazem a mesma coisa, e a Bíblia diz: não vos assemelheis a eles. Se os outros fazem, não é que para a gente fazer também. Vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é justo. Eu acho que a corrupção é um grande mal, é um dos maiores cânceres da nossa sociedade. É a corrupção da polícia, é a corrupção do professor, é a corrupção do pastor, é a corrupção, está todos os meios. Onde é que não tem corrupção? Você olha para a sociedade, ela está cheia de males. Em quem a gente pode confiar? Hoje está difícil. Se você é bom com alguém, esse alguém aproveita, você dá a mão, ele quer o braço, quer tudo. Então está tudo complicado nesse mundo. Então não tem mais fidelidade entre marido e mulher. É um traindo, botando chifre no outro. É uma confusão danada, a gente se matando. Então esse tipo de coisa que, sabe, a gente tem que parar com isso. Onde é que está a honestidade? Onde é que estão os valores da verdade? Eu começo a falar disso, fico chateado. Agora parece que o nosso país é conhecido por isso. Então essa questão do carnaval, né? Eu tenho uma bronca do carnaval, porque o Brasil patrocina exatamente uma festa onde as pessoas praticam libertinagem. Então a imagem que a gente vende com o carnaval é que as nossas mulheres são fáceis, que as nossas mulheres andam peladas, que aqui o Brasil é a terra que pode tudo. Isso aí deprecia a gente como ser humano, como raça, como povo. E a gente vende isso por quê? Porque é o país, sabe, as imagens que vende lá para fora são de mulher pelada no Brasil. Então eu acho que isso a gente, sabe, eu não sei, faz parte, é um pacote tão grande na nossa sociedade que está louco. Aí dá vontade de... Estou mais a partir do princípio desse comentário que fez em relação ao nosso país, isso é uma verdade, é uma realidade, mas onde se encaixa a igreja, né, nessa realidade? Por exemplo, para onde a igreja está caminhando, na sua visão, em relação
a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja dos nossos dias. Nós sabemos em relação ao nosso país, nós sabemos que o berço do Evangelho foi a Europa, foi os Estados Unidos, mas hoje a gente vê que o Brasil exporta muito missionário, né? Mas a sua visão, para onde começa a igreja? Olha, é difícil dizer porque é difícil generalizar. Por um lado tem o joio e por outro lado tem o trigo também. A igreja tem muita coisa boa acontecendo na igreja hoje em dia, mas tem muita coisa misturada, tá um negócio esquisito, é difícil até identificar. Então, é muito complicado, eu não quero generalizar, mas eu temo que, por exemplo, eu não vejo como alguns alardeiam que estamos vivendo um avivamento. Eu acho que o que acontece é mais uma questão de marketing. Tem muito marketing no meio evangélico, sabe? É muito oba-oba, é muito show, é muito espetáculo, é muita promessa, é muita teologia da prosperidade, é muita promessa, é gente indo para a igreja, do mesmo jeito que a pessoa faz a loteria esportiva, faz a fezinha do negócio, ele está só substituindo. Então eles não estão buscando a Deus. Eu não vejo as pessoas buscando a Deus por Deus, buscando a santidade, buscando uma transformação de vida. Isso se vê pouco. É só falar assim: campanha das 7 semanas por transformação da sua vida, para você deixar de ser uma pessoa santa. Aí vai trair muito pouca gente, né? Mas se for da prosperidade, se for para conquistar alguma coisa, então essa coiseira está tomando conta. No geral, eu não queria generalizar, mas há um geral assim, a coisa está muito pobre. Evangelho mesmo está pobre. Materialismo está em alta evidência. Então, é antropocentrismo, é o show, é o espetáculo, a minha conquista, eu me sobrepujar ao outro, eu mostrar alguma coisa. Isso aí parece que está ganhando notoriedade, né? Então eu não gosto desse lado. Eu acho que a gente tem que continuar firme na correnteza, no rio de Deus, que é do Evangelho, da transformação de vida, dos frutos do Espírito, da plenitude do Espírito, de fazer o que a palavra manda, e doa quem doer, e mesmo que a gente perca, porque o que está acontecendo? Hoje em dia também não dá fidelidade para nada, né? Troca-se de igreja, faz não sei das quantas, vai para não sei o quê, está tudo um balaio de gato danado. Então esse cenário não é dos melhores. O cenário que a gente vive é um cenário complicado, mas ao mesmo tempo não vamos desanimar não, porque tem o trigo verdadeiro no meio disso. Não é todo mundo satisfeito com essa situação não, tem gente ainda perseverando, e vamos que vamos. Isso o senhor vê como Wesley Finney que nos últimos dias a igreja progrediria o Evangelho? Creio que sim. A minha visão é otimista. Antes de só responder, eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta, só Tá. na visão de Wesley, o anticristo vem, né? Ele vai vir, e os cristãos vão passar pela tribulação. Como é que se encaixa assim, o crescimento da igreja antes? Eu não sei. Na verdade, o Wesley já via a igreja passando pela grande tribulação durante diversos períodos. Ele vê a igreja primitiva passou pela grande tribulação, a igreja perseguida, você constata isso no decorrer de toda a história. E é possível, eu entendo assim, aí entra na visão, a igreja avança e cumpre a sua missão. Quando a igreja avança e cumpre a sua missão, fazendo discípulos de todas as nações, quando a gente vê o tempo dos gentios, como Paulo fala assim, chegar à plenitude dos gentios, e houver também até uma espécie de avivamento ou despertar para a salvação de judeus também. Cumprida a missão da igreja, Satanás será solto. Pouco tempo. Eu vejo o desenrolar, o desfecho geral. Será solto por pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta, vem com fúria para perseguir a igreja. E Cristo vem dos altos céus e com o sopro da sua boca, como labareda de fogo, destrói o inimigo, destrói o anticristo, destrói a besta, destrói toda oposição, e juízo final, novos céus e nova terra. Essa é a visão.
que eu enxergo. Portanto, vejo um apogeu da igreja. Nesse apogeu da igreja, bastante mistura, bastante joio também, um crescer da iniquidade, há bastante coisa. Tanto é que esse é o cenário que vai dar vazão para o surgimento do próprio anticristo, derradeiro, final, uma besta, como quiser chamar. Aí pode mudar o nome, mas não muda a ideia da perseguição final, porque perseguição à igreja. Gente, nós tivemos uma missionária sequestrada na Nigéria agora, foi solta ontem. Estava sequestrada, missionária nossa, por forças muçulmanas. Aí se você me perguntar, o islamismo é anticristão? Não todo o islamismo, não todo o islã. Tem gente muçulmana que é gente decente. Mas existem, você sabe muito bem, e eles mesmos reconhecem esses extremistas malucos, que querem a destruição do cristianismo. Eles querem a destruição do Estado de Israel, a destruição do cristianismo. Eles querem que o Islã tome conta do mundo inteiro e pegam em armas e bombas e fazem todo tipo de pressão possível. Agora, aí você chamaria isso de quê? Pró-Cristo não é, né? É anticristo, é claro. É uma das expressões, eu não diria que é a tal. O comunismo como força nesse mundo não foi anticristão? Onde entrou o comunismo, houve perseguição do cristianismo, houve sanções, houve perseguição da igreja. Então, houve uma época em que o comunismo era anticristo. Na história da igreja você vai encontrar isso, muitos personagens que vestem direitinho a roupa do anticristo da besta. Em cada época parece ter o seu próprio anticristo. Eu acredito no derradeiro por conta de tudo isso, né, que já se passou. Então, a igreja passa pela grande tribulação? Não apenas passa, como já passou, continua passando em muitos lugares. E, por que não, há de passar no tempo derradeiro. Essa coisa no final, a igreja crescendo, triunfando, mas ao mesmo tempo aumentando e tal, né? Isso talvez seja algo que desanima as pessoas a achar que o impacto social, a transformação, sim, a social tem importância e tem seu valor. Por quê? Porque confunde-se a igreja nominal com a igreja real. O tamanho da igreja nominal não corresponde, nunca nem correspondeu ao tamanho da igreja verdadeira de Cristo. Então, não devemos nos iludir com o tamanho numérico da igreja brasileira cristã evangélica, porque dentre esses, Deus é que sabe quais são os verdadeiros discípulos do Senhor. Não? Então, às vezes, esse é o problema. Então, creio que se houvesse realmente 30 milhões de evangélicos lavados, remidos, cheios do Espírito Santo, o quadro seria outro. Obrigado, irmãs. Deus abençoe. Foi um prazer. Nós terminamos também assim. Obrigado por tudo. Valeu. Ótimo. Acredito que esse tema precisa se tornar algo do nosso interesse constante, especialmente pelo motivo prático. Notemos que há muita diferença em a gente gastar tempo e tempo para saber aqueles nomes complicados, e a teologia às vezes pode ser muito interessante, intrigante, e por si mesmo pode se tornar o alvo, quando o alvo é a prática, o reino manifestando-se, o envolvimento da igreja nas mudanças reais. É importante entender, é importante estudar e saber, mas que a gente tenha esse compromisso, como, né, o Senhor Jesus claramente indica, e os apóstolos, e o John Wesley, ele estava tão envolvido, eles estavam tão envolvidos com viver o Evangelho, que não se pode substituir essa realidade por meros estudos que deixem a gente cheio de si, às vezes, né, pensando que sabe muito. Mas por causa da implicação prática,
é importante. Talvez antes podia dizer assim, pensar sobre a escatologia, as pessoas só discutem, não presta para nada. Pensar sobre arminianismo, calvinismo, não, tudo irmão, não serve para nada. Serve quando tem implicações práticas tão significativas, como o exemplo da escravidão que ele citou. É um evangelista tremendo, ganhando milhares de almas, né? Teve uma reunião que tinha 10 mil pessoas, era 100 mil, numa reunião, e apoiando a escravidão. E o outro contra a escravidão. Então baseados nisso, não porque não eram evangelistas, não porque não amavam a Deus, mas por causa que erraram nesse ponto. Então, no que ganha a prática da igreja, nós temos que ser ousados no estudo, aprofundar. A tua vontade venha se cumprir na igreja, no mundo, para todos sempre, Senhor. Venha com o teu reino na sua plenitude, esse reino que já está inaugurado desde a cruz, e Deus, e que vem crescendo e crescendo, e prova de que ele cresceu é que nós hoje também fazemos parte dele, e esperamos ainda mais coisas que estão reservadas, especialmente a tua volta, Senhor, quando todo o mal finalmente será aniquilado, inclusive a morte. Pai, Deus santo e bondoso, abençoa o bispo Hildo, a sua esposa Cristina, Deus, que tem vivido o Evangelho e para o Evangelho. Senhor, que eles continuem na alegria dessa salvação, continuem andando com ousadia, com esperança, com gratidão no coração, sempre amparados, Senhor, por Ti, e cercados de pessoas que também Te amam e que amam a eles. Senhor, nós Te agradecemos muito, que abençoa, Senhor, a vida deles, a família deles, Senhor, a igreja, a congregação deles, Pai, em nome de Jesus. Reveste, Deus, de muita graça, derrama muita bênção, muitas alegrias, muitas conquistas. Abençoa, Senhor, a netinha deles, a Helena, Deus, e a próxima que está para vir, Senhor, que seja uma experiência cada vez melhor e mais cheia de amor e de alegria, que eles desfrutem toda a riqueza dessa bênção, em nome de Jesus. Abençoa também a viagem deles nessa madrugada, Pai, que Tu estejas em todo momento. No mais, Senhor, que toda a Tua igreja seja enriquecida pela vida em comunhão contigo. Amém e amém. Vamos na paz, o Senhor é bom.